lembrando, para encerrar um pouco essa colocação inicial, a questão de que tudo isso, no fundo, se traduz numa menor competitividade da economia brasileira, né? E a menor competitividade da economia brasileira, durante muitos anos, a gente conseguiu, durante décadas, na questão de um câmbio desvalorizado, né? Eu acho, e não tenho a menor noção para onde vai o câmbio no curto prazo, mas eu arriscaria dizer que, no médio e longo prazo, ele tem uma tendência de valorização, até como fruto de uma economia que tem melhores perspectivas do que as demais economias, como você colocou na sua abertura, a taxa de juros mais elevada, melhores perspectivas de investimento, um cenário que tem melhorado, colocado pelos meus colegas aqui. O Brasil de hoje é melhor do que o de 4 anos, melhor do que o de 8 anos, enfim, tem melhorado ano a ano. A tendência é de uma valorização da moeda, onde as deficiências, as distorções da economia ficarão claramente expostas, sem que você possa, através de uma política de desvalorização da moeda, esconder um pouco ou conseguir conviver com isso. Então, acho que a pressão, e aí vem a ideia de que as mudanças ocorrem apenas quando há pressão, acho que a pressão virá, inclusive, pela questão cambial, que vai, de fato, forçar a que essas distorções estruturais sejam corrigidas, de maneira que a gente não chegue a déficits que possam ser assustadores. Então, a colocação inicial. Obrigado. Obrigada. Pedro, concorda com Fábio sobre a importância da reforma política, ou quais seriam as suas prioridades e as recomendações que teria como temas com maior relação benefício-custo? Bom, eu também queria agradecer o convite para estar aqui hoje, um debate da maior relevância. Eu vejo que a gente está o tempo todo falando de mudanças, de câmbios e muitas vezes da questão da necessidade da crise para que a gente possa motivar a sociedade, o governo e os políticos a fazerem as mudanças. E aí eu me lembro, quando a gente está falando de processo de mudanças, que a gente pode estar em 4 estágios diferentes. O primeiro estágio é não saber que a mudança é necessária. O segundo estágio é saber que ela é necessária, mas não querer fazer a mudança. O terceiro estágio é saber que ela é necessária, quer fazer a mudança, mas não sabe o que fazer. E o quarto estágio é os 3 anteriores, ok, sabe que precisa fazer, quer fazer, sabe o que fazer, mas não consegue implementar essa mudança por razões diversas. Eu acho que, no caso brasileiro, nós estamos em cada uma dessas reformas que a gente mencionou em estágios diferentes. Mas o que é fundamental, eu vejo, é que, se a gente não conhece o que fazer, a gente não vai ter a ocasião de chegar no quarto estágio, que é exatamente tentar lidar com todas as dificuldades políticas de implementação, políticas e sociais, enfim, de implementação de qualquer dessas mudanças. Eu fico muito preocupado quando a gente escuta pessoas como o Pércio, como o Cláudio, fazendo as colocações que são absolutamente fundamentadas numa visão realista e pragmática sobre, digamos o seguinte, não vamos investir o capital político de um governo naquilo que não tem chance de acontecer. Porque, levado a extremo e na sucessão dos governos, a conclusão que a gente pode chegar é de que isso nunca vai ser feito. Porque, realmente, a gente não enfrenta a necessidade de colocar o problema. E eu vejo que há certas coisas que são fundamentais para esse país. A reforma política é uma delas. Eu acho que a forma como o trabalho da The Economist encaminhou, eu acho muito positiva. Não está propondo fazer a reforma política. Vamos discutir, porque dessa discussão vai surgir exatamente a consciência e o alinhamento que é necessário para o encaminhamento de uma solução futura. Agora, esquecer o assunto, para mim, é complicado. É extremamente complicado, porque eu considero que realmente essa é uma reforma fundamental. Eu acho que ela tem uma possibilidade de dano no médio e longo prazo, a gente saber que tem brasileiros que têm diferentes poderes políticos, porque é disso que nós estamos tratando. Eu acho isso muito complicado no médio e longo prazo. E se hoje a gente tem uma grande parte da população brasileira que é subrepresentada e aceita isso com uma certa naturalidade, eu não sei se vai aceitar no futuro. Então, esse é um tema que eu acho que a gente tem que atacar, e eu concordo, então, com a visão de que, realmente, de alguma maneira, esse tema tem que estar na agenda. Um outro ponto que eu queria fazer é que,
por outro lado, existem coisas que são muito mais urgentes do que nós estamos colocando agora e que, sim, nós vamos ter crise. E eu estou me referindo especificamente ao tema de infraestrutura. Nós temos que lembrar, e o estudo mostra bem isso, que um fato fundamental dessa equação de crescimento brasileiro é exatamente o que foi mencionado anteriormente, a demanda que foi potencializada pela China de produtos básicos, onde nós temos aí as demandas pela produtos agropecuários, e, enfim, raw material, ferro e etc. E isto depende fundamentalmente de infraestrutura. E o fato é que a infraestrutura já está esgotada. Então, eu estou hoje na presidência da Bunge, eu estou me deparando com situações que, você vê, o produtor do Mato Grosso ele tem um diferencial de produtividade em relação à sua soja que é absolutamente espantoso. Ele hoje já talvez não esteja conseguindo fazer uma produção que seja rentável, enquanto que o produtor do Paraná consegue. Então, essa questão de infraestrutura, ou de recursos em geral, ela é premente, ela é absolutamente premente. E é fundamental notar que o tema de recursos humanos, ele também não é um tema que a gente pode olhar e trabalhar, porque já há falta de determinados quadros especializados. Eu vou contar para vocês um episódio que nós vivemos na empresa semana passada, que foi 2 unidades internas, uma delas me ligando, dizendo, olha, estão querendo pegar o meu material, a outra unidade interna, estão querendo retirar meus espaços, e estão querendo retirar recursos nossos aqui, recursos humanos, 2 técnicos altamente capacitados. E, no mesmo dia, eu recebi de um fornecedor uma ligação, um cara absolutamente aborrecido, porque um headhunter estava procurando funcionários dele para trazer para a Bunge. Eu falei, bom, primeiro, eu não sabia que o headhunter está fazendo isso. Mas o fato, para mim, mostra que exatamente o mesmo tipo de pessoas estão sendo altamente demandadas nesse mercado e que isso já é para hoje, isso não é para daqui a meses, está acontecendo agora, e isto, para mim, é uma restrição ao crescimento. Eu não sei se a gente sustenta 5%, eu não sei se a gente sustenta 4%. Então, essa é uma questão que eu queria colocar. Antes de ir ao meu último tema, me chamou muito a atenção no estudo, e aí, Fábio, é uma coisa extremamente emblemática desse estudo, é o fato de que o estudo defende a atuação do Banco do Brasil e da Caixa Econômica na extensão de crédito para pequenas e médias empresas. The Economist, eu estou falando de Economist, né, defendendo bancos públicos emprestados. Eu olhei aquilo e disse, será que eu estou lendo? Né? E isso mostra todas as distorções do sistema brasileiro. Porque, por o The Economist chegar ao ponto de sugerir que é bom o banco, quer dizer, crédito público, nada contra o Banco do Brasil e Caixa Econômica, aliás, gosto muito deles e conheci minha vida profissional do Banco do Brasil. Mas isto, para mim, é um sinal claríssimo das distorções que foram aqui levantadas anteriormente do sistema de crédito do Brasil, o sistema de financiamento de médio e longo prazo. Bom, por último, mas não menos importante, um ponto que foi tocado en passant, mas que eu acho uma reforma fundamental, que é o sistema de gestão pública. Aqui a gente está sempre falando de um superávit primário de 2% ou 3%, a gente fala da carga tributária total de 36%, 37%, portanto, a gente está falando de um gasto total de 34% ou 35%, que é realizado dentro de uns sistemas mais ineficientes e mais burros que possam existir de gestão de recursos, que é o sistema de gestão pública de recursos no Brasil. É um sistema que estimula a ineficiência. O executivo do setor público tem todos os estímulos para não fazer nada. É melhor não fazer nada, porque se ele não fizer nada, ele tem promoções de 3 em 3 anos e vai ter uma aposentadoria que ainda é melhor que a do setor privado. E se ele quiser fazer, e acho que talvez só o Fábio aqui não foi gestor público, todos os outros sabem do que eu estou falando, o risco de fazer no setor público é muito elevado, principalmente para as pessoas que querem fazer e que são sérias, porque podem ter seus bens bloqueados, pode ter seu nome no jornal, junto com o nome de muitos outros corruptos que, infelizmente, existem, muitos corruptos que, infelizmente, existem no nosso país, e as pessoas que são sérias, querem estar no serviço público, têm esse risco. Bens bloqueados e discussão do seu nome no jornal. Então, este é o sistema de gestão de recursos públicos que nós temos no nosso país, que todos os estímulos são para não fazer, e quem quer fazer, ele está realmente correndo riscos altíssimos.